Mas o que acontece nesse intervalo de tempo para que Betelgeuse fique nessa espécie de lusco-fusco cósmico? A comunidade astronômica ainda não tem certeza completamente, mas acreditam que essa mudança no brilho é fruto de um processo de pulsação. As camadas mais externas de Betelgeuse estariam expandindo e contraindo, e por consequência, acendendo e apagando. Além disso, estudos também atribuem essa variação de luminosidade a outro processo, chamado convecção. Nele, bolhas gigantes de fluidos mais quentes e mais próximos do núcleo se movimentam do interior para a superfície da estrela, enquanto outras mais frias se dirigem de fora para dentro. A convecção é o resultado da fervura que também acontece em estrelas como o nosso Sol. A questão é que esse processo fica bem mais intenso em astros que são incomparavelmente maiores em dimensão. Isso porque estima-se que o diâmetro de Betelgeuse seja aproximadamente 700 vezes do nosso Sol. Também pudera. Betelgeuse tem aproximadamente 700 vezes o tamanho e 15 vezes a massa do Sol. Mas essa supergigante que hoje se apresenta vermelha parece estar esfriando muito rapidamente, porque ela já foi vista na cor laranja por Ptolomeu. E apenas 300 anos antes foi descrita como amarela por astrônomos chineses. E essa grande alteração de tons constatada em tão pouco tempo na escala estelar indica que esse processo está acontecendo um tanto quanto rápido. Pelo menos é o que diz esse estudo de 2022. Ele mostra Betelgeuse caminhando para a direita no diagrama de Hertzsprung-Russell, que usa características de temperatura e luminosidade de uma estrela para identificar em que estágio da evolução ela se encontra. E uma evidência de que ela passa por um envelhecimento acelerado é que o Sol, com quase 5 bilhões de anos, chegou mais ou menos à metade da vida. Enquanto isso, Betelgeuse, com apenas 10 milhões de anos, parece já se aproximar do fim da própria existência. Isso acontece porque as estrelas maiores acabam mais rápido. Para as estrelas brilharem, elas utilizam o próprio estoque de combustível, o hidrogênio. E ele alimenta a fusão nuclear que age de dentro para fora e mantém as estrelas vivas. O problema é que, quanto maior é essa estrela, maior é a gravidade que atua de fora para dentro. É quase como se fosse um cabo de guerra entre a gravidade, que tenta comprimir a estrela, e a pressão de radiação da fusão nuclear, que tenta fazê-la expandir. Nas supergigantes como Betelgeuse, esse delicado equilíbrio exige que ela fique queimando com um brilho extremamente intenso. Mas isso vem com um preço a se pagar. Ela acaba consumindo seu suprimento de combustível muito mais rápido do que o Sol. Ela está a algo entre 500 e 650 anos-luz da Terra, o que também é relativamente perto para as distâncias entre os corpos celestes no universo. Mas guarde essa informação porque eu vou falar melhor sobre isso mais pra frente. O fato é que o seu brilho variável leva a crer que ela está na sua fase final de evolução, e por isso, astrônomos fazem apostas de quando ela vai morrer. Uma espécie de bet de Betelgeuse rolou entre os astrônomos recentemente. A Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis tem uma espécie de site em que você pode apostar a data em que Betelgeuse vai virar uma supernova. E existe até um sistema chamado The Supernova Early Warning System, que detecta neutrinos liberados momentos antes de a luz emitida por uma explosão de supernova surgir, para alertar quem está ansioso pelo dia em que a morte de Betelgeuse vai chegar. E de 2019 para cá, alguns eventos deram a entender aos observadores do céu noturno de que essa estrela estava realmente prestes a chegar no fim da sua vida. E aqui é importante dizer que é óbvio que uma estrela como Betelgeuse não é um ser vivo. Então, falar sobre o fim da vida dela é o mesmo que acontece com expressões como meu celular morreu, para dizer que a bateria acabou, ou meu carro morreu. Enfim, o nome disso é eufemismo. A morte de uma estrela acontece quando o combustível que alimenta a produção de energia no seu núcleo se esgota. Estrelas com 8 a 35 vezes mais massa do que o Sol se colapsam violentamente, gerando uma grande explosão e dando origem à supernova. A palavra supernova se refere aos fenômenos que ocorrem quando acontece essa morte violenta de uma estrela com 10 ou mais vezes a massa do Sol. Nesse momento, a estrela implode e em seguida explode, resultando em um aumento enorme da sua luminosidade. Quando observada daqui da Terra, uma supernova muitas vezes é vista onde antes parecia não existir estrela nenhuma. Exatamente como visto no ano de 1006. A duração do ciclo evolutivo de uma estrela e o seu final dependem da sua massa inicial. Quanto maior a massa, maior é o ritmo de evolução. Só que no caso de Betelgeuse, ela é uma estrela variável semi-regular, o que significa que ela aumenta e diminui o seu brilho de tempos em tempos e pode sofrer mudanças irregulares de luz. E mesmo assim, ela tem um ciclo que costuma durar 400 dias. Mas além disso, tem um ciclo mais longo que se estende por volta de 5 anos. Mas no final de 2019, uma coisa estranha aconteceu. Betelgeuse começou a diminuir drasticamente o brilho.
Em poucos meses, ela havia encolhido cerca de 60% em um evento agora conhecido como o Grande Escurecimento. E esse escurecimento repentino foi tão significativo que alguns cientistas se perguntaram se Betelgeuse estava entrando em uma fase de pré-supernova. E a conversa sobre uma possível explosão provocou intriga em todo o mundo, justamente porque no momento em que isso acontecer, Betelgeuse vai ser a supernova mais próxima de nós. Até que em abril de 2020, ela voltou ao seu brilho normal. Mas o seu escurecimento permaneceu um mistério. Astrônomos tentaram dar sentido a esse evento estranho em comum, mas a verdade não seria revelada até 2021. Ao analisar dados de observatórios, incluindo o telescópio espacial Hubble da NASA, os cientistas descobriram que Betelgeuse expeliu um pedaço gigante do seu material superficial para o espaço em 2019, um tipo de evento conhecido como ejeção de massa superficial. E uma vez no espaço, esse material esfriou em uma nuvem de poeira que bloqueou temporariamente a luz dessa estrela. A ejeção de material é bastante normal para as estrelas. O próprio Sol faz isso de vez em quando, socando material da sua atmosfera externa, ou coroa, em eventos chamados ejeções de massa coronal. Mas a erupção de Betelgeuse não foi como as ejeções do Sol. Betelgeuse soprou 400 bilhões de vezes mais massa do que o Sol libera nas suas ejeções, e o pedaço que ela liberou no espaço pesaria o equivalente a várias luas. Os cientistas acreditam que a ejeção massiva e nunca antes vista foi potencialmente causada por uma efervescência de gás borbulhando de dentro da estrela, que foi auxiliada pelo ciclo normal de pulsação de 400 dias da estrela.